Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação, certo? Nós vamos continuar a falar de hardware, certo? Se eu não me engano, nossa última aula sobre os componentes de hardware. Nós vamos finalmente falar sobre a placa-mãe e os barreamentos que nós temos nela, os barramentos, perdão. Bora lá. Os objetivos desta aula são quais? Definir o que é a placa-mãe, certo? A motherboard em inglês, certo? Tradução literal é placa-mãe. E a sua importância central no nosso computador. Identificar a placa-mãe como um componente que conecta todos os outros, certo? Todos os outros componentes vão se comunicar através da placa-mãe. Entender o conceito de barramentos, de buses em inglês, certo? Como a entrada para os nossos dados. Reconhecer visualmente alguns slots e conectores principais da placa-mãe, onde que vai a CPU, onde que vai a RAM, onde que vai a placa de vídeo, né? Os conectores USB e por aí vai. E por fim, compreender que a placa-mãe e os barramentos afetam o desempenho e a capacidade de expansão do nosso computador. Com relação à nossa aula anterior, nossa aula 9, certo? Nós vimos como o computador nos mostra informações, certo? Usando de monitores, de caixas de sons, de impressoras 3D e por aí vai. E antes disso, certo? Nas nossas aulas 8 e 7, nós vimos como que a CPU, o processador, a memória RAM e o armazenamento, certo? Funcionam. Bem como nós inserimos dados no computador através dos dispositivos de entrada. Mas como que todos esses componentes diferentes conversam entre si? Legal, eu comprei o processador, comprei a memória RAM, comprei o armazenamento. Como é que eu ligo eles, certo? Como é que eles se encaixam de forma física? E aqui isso que nós vamos ver hoje, certo? Nós vamos ver a ideia geral de uma placa-mãe, certo? A placa-mãe, certo? É a principal placa de circuito impresso, em inglês um PCB, certo? Do nosso computador. Ela é a fundação, certo? Da nossa cidade, é todo o sistema de ruas, por exemplo, com uma analogia usando as cidades. Qual que é a função principal da placa-mãe? Exatamente, conectar fisicamente todos os componentes do nosso computador, certo? Você vai conectar a sua CPU na placa-mãe, a sua RAM na placa-mãe, as suas diferentes placas de expansões, a sua placa de vídeo, por exemplo, você vai conectar na placa-mãe, certo? A sua placa de som na placa-mãe. Se você tiver uma placa de rede dedicada, vai se conectar na placa-mãe. Teu armazenamento, teu HD, teu SSD, teu NVMe, o que for, se conectam na placa-mãe. A placa-mãe vai permitir também a comunicação entre esses diferentes componentes, certo? Não é só conectar a RAM e a CPU. Ele vai ser também a ponte de como a CPU e a RAM trocam informação, certo? A placa-mãe também vai trocar energia entre os componentes, certo? Você vai ter um PSU, certo? Você vai ter uma fonte de alimentação que vai receber energia da tomada e você vai conectar esse cara na placa-mãe e a placa-mãe vai distribuir energia para os diferentes componentes poderem funcionar. Alguns componentes são mais pesados, por assim dizer, requerem mais energia, aí você vai conectar direto, né? Nesse componente, por exemplo, uma placa de vídeo. Existem placas de vídeo mais parrudas que você tem um conector direto com a fonte de energia. Outras placas de vídeos mesmo, dedicadas mais simples, não. Só de conectar na placa-mãe, ele já está recebendo energia da placa-mãe.
que nós encontramos na nossa placa-mãe? Nós encontramos um socket para encaixar nossa CPU. Nós vamos ver isso mais em detalhes. Nós temos os diferentes slots para colocar nossa memória RAM. Nós vamos ver aonde que elas ficam também. Nós temos slots de expansão, certo? Hoje em dia vai ser sempre um PCIe Express, certo? Para você encaixar sua placa de vídeo, sua placa de som dedicada, sua placa de rede dedicada. Você vai ter conectores para o teu HD, certo? Para o teu SSD do tipo SATA, por exemplo. Existe um chipset, que é um chip, certo? Que controla o fluxo de dados na sua placa-mãe. E nós temos conectores para periféricos. Ah, eu quero conectar um cabo de rede, eu quero conectar um USB, eu quero conectar um fone de ouvido, um microfone, um cabo P2, um conector P2, um P3, certo? Também vai ficar na placa-mãe. Mas como que a placa-mãe ela recebe esses dados, certo? E aqui entra a ideia de barramento. Tudo é interligado na placa-mãe. Tudo vai para ela, Nicolas. Tudo passa por ela, certo? Ah, a CPU quer guardar informações na memória RAM, certo? Essas informações estão onde? Estão no HD. Ele tá mandando um comando, olha, pegue esses dados do HD e coloque na memória RAM. Ele vai fazer isso como? Ele vai mandar o comando o comando sai da CPU, vai para a placa-mãe que encaminha pro armazenamento, pro teu HD, que deve mandar essas informações para a memória RAM. Vai mandar essas informações passando pela placa-mãe também, certo? Tá todo mundo ligado na placa-mãe. Tudo passa por meio dela, certo? Tudo interligado na placa-mãe, sim, né? Exatamente. A gente já vai ver uma placa-mãe física, certo? A gente vai ver a imagem aqui de uma placa-mãe. Eu estou focando em placas-mães de computadores, certo? De PCs, de computadores físicos, tá? Mas um servidor vai ter uma placa-mãe, certo? Um celular tem uma placa-mãe também. Obviamente, as características vão ser um pouco diferentes, tá? Ah, o conector de periférico na placa-mãe do meu celular vai ser o quê? Ah, vai ser somente uma entrada USB hoje em dia, né? Nem fone de ouvido tem mais, né? Ele não tem um slot de expansão, não consigo colocar uma placa de vídeo no meu celular, por exemplo. Ele tem memória RAM, mas não tem slots para memória RAM. Por quê? Porque a memória RAM é soldada direto. A mesma coisa com a CPU, tudo é soldado hoje em dia, né? Isso é o bom dos computadores, né? Eles terem esses slots. Por quê? Porque você pode atualizar, você pode trocar, certo? Você pode melhorar, você pode fazer um upgrade na sua memória RAM, por exemplo. Ah, deu defeito, você não vai jogar tudo fora. Você vai tirar somente a memória RAM, por exemplo, e colocar outra. Muito mais amigável nesse sentido, certo? Muito bem. Vamos falar sobre barramentos, então, certo? Nós podemos, numa analogia aqui, pensar os diferentes componentes do nosso computador como bairros ou como prédios na nossa cidade. A cidade seria o quê? Seria a placa-mãe, certo? O que seria o barramento nessa analogia? Os componentes são bairros, a cidade em si é a placa-mãe, o barramento são como as ruas, as avenidas que conectam todos esses bairros, certo? Para que serve o SSD? A gente viu isso 3, 4 aulas atrás, Nicolas. O SSD é uma forma de armazenamento, assim como um HD, certo? O SSD é um armazenamento muito mais rápido do que um HD, certo? Ele vai guardar as informações em chips, tá? Uma forma de guardar dados de forma permanente. Tranquilo. Esqueceu, acontece.
Voltando à nossa analogia, então. Placa-mãe é a cidade, os componentes são bairros, o barramento são as ruas, são as avenidas. E o que, que vai correr nessas avenidas? Os dados, os sinais, certo? Eita, perdão. Os dados, os sinais entre os diferentes componentes, certo? A função principal dessas avenidas, desses barramentos é o quê? É transferir dados de um componente para outro na placa-mãe, certo? É a conexão que ocorre dentro da placa-mãe entre os diferentes componentes. Entre a CPU e a memória RAM, por exemplo. Ele vai ter um barramento entre eles. Entre a CPU e o teu HD, vai ter um barramento entre eles. Entre a tua CPU e o conector do USB, vai ter um barramento entre eles também. Né? As características aqui da ideia de barramento é a largura do barramento, certo? É a quantidade de casos, a quantidade de informação que consegue passar de uma vez só. São 32 bits, são 64 bits, são 120, são 192. Quanto de dados pode passar de uma vez só? Obviamente, quanto maior a largura, quanto mais largo, mais dados passam de uma vez só. Melhor, né? Nós temos ainda a velocidade do barramento. Quão rápido o carro pode viajar, certo? Quão rápida a informação é trocada naquela conexão. Né? Isso é medido em megahertz ou gigahertz, certo? Estamos falando aqui de milhões, de bilhões de vezes por segundo que a informação é trocada ali. Né? E existem diferentes tipos de barramento para diferentes funcionalidades. O barramento, por exemplo, entre a CPU e a memória RAM, ele é super rápido, certo? O barramento do USB 2.0 para a CPU, ele é muito menor, ele não precisa ser tão rápido, a largura não é tanta, né? Não consegue criar um barramento grande para todo mundo, tua CPU não vai conseguir processar todas as informações, né? Tem todos esses detalhes. Muito bem, vamos ver a cara de uma placa-mãe, vamos entender o que está ocorrendo lá dentro. Eis aqui um exemplo de uma placa-mãe, certo? Uma placa-mãe da ASUS, nesse caso. Isso aqui é uma placa-mãe top de linha, extremamente cara, certo? A placa-mãe de vocês pode ter uma cara um pouco diferente. Deixa eu abrir aqui. Opa, eu quero o meu laser. Quais que são os diferentes conectores que nós temos aqui, certo? Aqui no meio, esse quadradão aqui, é onde nós vamos colocar a nossa CPU, nosso processador, certo? Esses caras aqui na vertical, certo? São slots de memória RAM. É aqui que eu vou encaixar os meus pentes de memória. Aqui embaixo, esse cara horizontal é um conector do tipo PCI Express. É aqui que nós vamos colocar, por exemplo, nossa placa de vídeo dedicada. Aqui atrás é o painel traseiro do computador. Diga lá, Alisson. Se levantou sem querer, tá tranquilo. Se for falar alguma coisa, por favor, escreva. Esse painel traseiro aqui são o quê? Onde nós vamos conectar os nossos periféricos, certo? O que ele tem aqui? Ele tem uma entrada. Essa placa-mãe é para Intel, né? Cara, batendo o olho aqui, eu não consigo lembrar. E pior que eu não tenho essa imagem maior. Eu vou mostrar para vocês a documentação de uma placa de mãe, que é Intel daí, tá? Não é esta placa-mãe especificamente, mas aquela eu sei que é Intel. Batendo o olho aqui, eu não vejo nenhuma informação óbvia dizendo se ela é Intel ou não. Se você viu alguma coisa,
me fale. Batendo o olho não vejo nada. Aqui atrás, ele vai ter o quê? Vai ter conectores para USB, conectores HDMI, por exemplo, para vídeo, conectores para sinal de Wi-Fi, conectores de áudio aqui e microfone, certo? Conector para cabo de rede, para cabo de internet. Esse modelo aqui, todo frescalhado aqui, todo, né, cheio de frufru aqui, tem esse visor aqui. Isso aqui não tem funcionalidade nenhuma, certo? Isso aqui é só visual. Aqui embaixo, em algum local, ele vai ter um conector para armazenamento, certo? Aqui embaixo ele está recebendo energia. Aqui você consegue conectar um armazenamento do tipo SSD NVMe, certo? Um armazenamento usando de chip também. Vamos dar uma olhada, né? Aqui eu falo dos diferentes conectores, né? Vamos dar uma olhada na documentação de uma placa de vídeo de verdade, certo? Para a gente entender o que ocorre. Eu quero largura da página. Vamos colocar em... Se alguém... Ouviu que alguém levantou a mão, se quiser falar, por favor, fique à vontade. Isso aqui é uma placa-mãe da ASUS, certo? Esse ProArt Z890. Isso aqui é uma placa-mãe top de linha, ridiculamente cara, certo? Da ASUS. Placa-mãe extremamente avançada, extremamente cara, certo? É uma placa-mãe para CPUs da Intel, certo? Muita informação aqui, guia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, informações sobre ela. Não nos interessa, vamos em frente. Quanta coisa aqui, certo? Repare, aqui é uma visualização da nossa placa-mãe, uma visualização mais técnica da nossa placa-mãe, dos diferentes conectores desta placa específica. O que nós temos aqui, meu bom povo? Deixa eu ver o outro exemplo. Aqui. Este cara aqui primeiro, certo? Que está marcado com 1. O que ele é nesta placa-mãe? Aqui é o socket da CPU. É onde eu vou encaixar o meu processador, a minha CPU. Certo? Nesse modelo aqui, você coloca esse ferrinho para o lado, levanta ele, tira uma plaquinha que ele tem de proteção, encaixa ali, baixa esse cara e coloca de volta. Tá? Tranquilo, Ezequiel, não tem problema. O socket, certo? Esse encaixe da CPU, ele varia de empresa para empresa e de modelo para modelo, de geração para geração dentro da mesma empresa. Este socket aqui da Intel, ele é o socket LGA 1851, certo? Existem outros, existe uma infinidade de outros, certo? Você tem que se atentar nisso na hora de comprar a sua placa-mãe ou de comprar o seu processador. Eles têm que ser compatíveis. Se não for compatível, não vai funcionar. O que mais que nós temos? Aqui, esses 4 caras marcados com 2, o que eles são? Eles são slots da memória RAM, certo? Você vai colocar eles aqui, repare, né? Ele é do tipo DDR5 da memória RAM, com barreamento de 64 bits, certo? É a largura da conexão dele com a CPU, né? Nós temos 4 desses cidadãos. O que mais que nós temos aqui, certo? Ele tem esses caras aqui, PCIe, certo? O que são esses 3 cidadãos aqui? Tudo bem aí, Matheus? O que aconteceu? O que é esse PCIe aqui, esse cara que está marcado como 3? Né? É aqui que nós podemos expandir a capacidade do nosso computador. Aqui nós podemos colocar placas de vídeo, por exemplo, ou placas de som dedicada, ou placas de rede de forma
dedicada, certo? Você vai conectar a tua placa de vídeo nesse cidadão aqui. Esses 3 conectores, esses 3 slots, alguma dúvida até aqui? Eu vou falar de mais, não se preocupem. Nenhuma dúvida? Se surgirem dúvidas, perguntem, tá? Se você tiver dúvida em relação a algum número aqui, pergunte. O que mais que nós temos? Vamos seguir a ordem aqui. 4. Chafan. Que diabos é esse cara aqui? Isto aqui é para você conectar as suas ventoinhas, os seus, né, seus coolers do seu Cristo, do seu computador, do seu gabinete, era essa palavra que eu queria, na placa-mãe, certo? Para você poder controlar a velocidade, para ela receber energia, certo? Você pode conectar eles aqui, repare, ele tem pelo menos 2 deles que eu bato o olho e vejo. Tem mais aqui em cima, certo? O por ser delicado tem que ser à mão algumas partes. Os componentes em si, certo? O slot aqui da CPU, certo? O conector aqui em si, isso aqui é construído por máquina. Para juntar isso, certo? Alguns componentes são soldados à mão, alguns são feitos em máquina, certo? Geralmente ele vai ser prensado contra a placa por máquina e depois apenas uma pessoa vai fazer os pontos de solda, por exemplo. Tá? Depende muito de que parte, certo? Tem partes que são feitas na mão, tem partes que são tudo feito em máquina hoje em dia. Aqui em cima ainda, no 4, eles têm mais controladores para ventoinha, certo? Pro cooler da tua CPU, pro cooler para controlar se você tiver uma bomba, se tiver um resfriamento líquido, por exemplo, né? Que mais? O 5 aqui. Isso aqui é para distribuir energia para a tua CPU, certo? São 12 volts para a CPU. Tem 2 desse cara. Aqui ele tem mais energia ainda, certo? Um conector ATX Power, né? Energia. O 6 aqui é para você conectar um armazenamento do tipo SSD, certo? Isso aqui é um conector M.2. Eu posso conectar um NVMe, que é um tipo de armazenamento. Ele tem diferentes tamanhos, certo? Por isso que ele tem diferentes furos aqui. E ele tem vários desses. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Posso colocar 5 SSDs aqui, M.2 de armazenamento. Próximo. O 7 aqui. São conectores do tipo SATA. Também para armazenamento, certo? Para armazenamento de discos rígidos ou para SSDs mais antigos, certo? Você se conecta com eles usando esses 2 conectores. Isto aqui é para esta placa-mãe. Outras placas-mães vão ter outras configurações, meus caros, certo? Eles não vão ter 6 desses, não vão ter 5 desses conectores, pode ter um só. Não vão ter 3 conectores PCI, vão ter um só. Não vão ter 4 slots de RAM, vão ter 2 no máximo. E por aí vai. Tudo isso aqui pode mudar, certo? Pode até não ter esse conector aqui, certo? Esse M.2, né? E aí vai. Esse conector 8 aqui
Tem cara de ser SATA para mim, mas vamos confirmar. O 8 é para você conectar USB do painel frontal do seu gabinete, certo? Um USB de 20 GB de velocidade, 20 GB por segundo, certo? O 9 aqui também tem relação com conectores frontais para conectar USB. O que mais que entende interessante? Vamos pular um pouco. Aqui embaixo, para você controlar o áudio no painel frontal do seu computador, para comunicação, para controlar chassi, para controlar ventoinhas também, né? Isso aqui é para controlar também o USB, isso aqui é para você limpar as configurações da tua placa-mãe, sensores de temperatura, sensor se foi aberto o teu gabinete ou não, sensor de invasão. Isso aqui são em gabinetes mais avançados de empresa, por exemplo, certo? Para saber se alguém abriu ou não ele, sem você saber. Isso aqui é um conector de segurança. Tem uma bateria aqui para manter a hora do seu computador. E aqui atrás, nós temos diferentes conectores, certo? Onde nós podemos conectar o quê? Periféricos. Eu posso conectar saída de vídeo, por exemplo, certo? Saída HDMI, conector para internet, certo? Cabo de internet, para Wi-Fi, para áudio, entre outros. Você pode ver que é extremamente extenso aqui o manual, certo? Ele vai dizer exatamente o que é cada elemento aqui, né? Mesma coisa aqui no outro ainda, também falando sobre cada um deles, as configurações e por aí vai. Este quadrado aqui, certo? Esse Intel Z890, ele é o tal do chipset, certo? Ele é o cérebro da placa-mãe, certo? E por aí vai. Se for ver em detalhes, ele dá detalhes sobre cada um dos elementos aqui, né? Ah, como é que você conecta a memória de forma recomendada, se você tiver um pente só, se você tiver 2, se você tiver 4. O que mais que nós temos de interessante aqui? Como que você libera um conector tipo PCI, certo? Ele tem aqui um engatezinho que ajuda a liberar, né? Os conectores para as ventoinhas, para os coolers, certo? Tem inclusive aqui quem que é neutro, quem que é, né? Os diferentes, se é power, o que ele é, o que ele faz, cada conector aqui, cada pino, certo? Aqui também, ele é 3 volts, ele é 12 volts, ele é ground, né? De ponte norte, tem sim, né? Ponte sul seria o quê? Ponte sul seria, cadê? Seria a saída traseira da sua placa-mãe, certo? Os conectores traseiros dele. A placa norte, a ponte norte, seria os conectores frontais do seu gabinete, certo? O gabinete ele vai ter conectores na frente e atrás, certo? Os da frente ele vai utilizar desses outros conectores aqui, certo? Para você conectar. Eu quero conectar o USB lá da frente, você vai utilizar desse 8, desse 9, por exemplo. Geralmente, os da Ponte Sul são mais confiáveis, são melhores, são mais rápidos, certo? O que mais que nós temos de interessante aqui? Conectores de energia, falando aqui sobre o conector USB. Esse cara aqui é para controlar LED, por exemplo, né? Uma faixa de LED que fica piscando lá dentro do teu computador.
invasão para você limpar aqui o seu sistema, limpar a data, a hora, a senha e tudo mais. Conector de áudio. Parte frontal. Né? Aqui a parte traseira. O que esta placa específica ela tem? Ela tem duas entradas USB. Ela tem 6 entradas. São todas iguais? São todas iguais. 4 entradas USB, certo? Com 10 gigabits por segundo de velocidade. Ele tem 2 conectores Thunderbolt. Pense num tipo avançado USB, certo? Uma velocidade muito maior. 2, talvez 3. Ele tem 2 Thunderbolt versão 5, Thunderbolt versão 4 aqui embaixo. Ele tem aqui um conector de vídeo do tipo DisplayPort, que é esse 8. Input apenas. Ele tem aqui no 9 um HDMI, certo? Uma porta HDMI, também para vídeo e áudio. 4 e 5 são conectores para cabo de rede, cabo de internet, certo? Aqui. Um deles suporta até 10 GB por segundo, 10 GB, o outro 2,5 GB, certo? Ridiculamente rápido. O 6 aqui é para você conectar antenas de Wi-Fi. O 7 é para áudio. O 8 eu já falei, o 9 eu já falei, o 10 eu já falei. O 13, o que é o 13? É um botão para você trocar o software da tua placa-mãe, né? Para você atualizar a tua BIOS, por exemplo. Nesse caso seria para resetar a tua BIOS. Né? E daí tem aqui os detalhes. O conector de internet, ele tem 2 LEDs, um indica a velocidade, outro indica se ele está ativo ou não está ativo, se está transferindo dado ou não. Né? As diferentes configurações para os canais de áudio, certo? Se você tem o de cima aqui é microfone, de baixo aqui é saída de áudio, né? Se você tiver 2 caixas de som, como é que você conecta? Se você tiver 4, né? 5.1 e por aí vai. Como instala a CPU, né? Você tira aqui, você coloca aperta para baixo, puxa para o lado, levanta a proteção, né? Encaixe e tudo mais. Isso aqui não tem muito interesse. Na hora de instalar a sua memória RAM, certo? Alinhe aqui essa reentrância com a reentrância aqui na placa-mãe, certo? Tem um lado correto para você encaixar a memória, extremamente importante. Para você conectar a sua memória no formato M.2. Ele tem uma placa de cerâmica aqui para ajudar a dissipar calor, por exemplo. Entre outros. Alguém aqui já montou um computador, já trabalhou com já mexeu na placa-mãe, já pegou ela, encaixou ali os componentes? Sabe como fazer? Alguém já teve essa experiência? Não? Não? Ninguém? Eu recomendo, meus caros, se vocês forem comprar um computador, você já colocou algumas peças, Nicolas? Legal. Você montou o teu, Ítalo? Legal. Já viu teu pai fazendo, Gabriel? Boa. Eu recomendo, meus caros, se vocês forem comprar um computador, é muito mais barato você comprar as peças e montar do que você comprar ele montado, certo? Sai mais barato. Se você tiver meio curto da grana, assim, tenta fazer. O que não falta é vídeo mostrando como montar um computador passo a passo, certo? Não tem grandes segredos, né?
Exato, você vai pagar sempre a mais ali. Você pode até contratar alguém, eu comprei as peças, eu vou pagar para alguém montar para mim. É possível, certo? Mas também é dinheiro que você nunca mais vai ver a cor, né? Você gastou para o cara montar e é algo que você podia fazer você mesmo. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida com relação à placa-mãe, aos diferentes conectores que ela tem aqui, as diferentes peças? Como é que a gente tá? Não? Tudo certo? Muito bem, pessoal. Não tendo dúvidas, eu vou liberar vocês para o intervalo, para vocês correrem lá na cantina, sei que é longe. Agilizar com a fila. Nós voltamos depois do intervalo, certo? Com o nosso próximo curso. No mais, galerinha, nós ficamos por aqui. Bom intervalo, até daqui a pouco. Até mais, pessoal.